Ontem eu falava que um tempão que eu não participava de live, né? Porque durante a pandemia a gente participou de tantas lives e que bom que a gente ainda tem essa ferramenta aí que nos une, né? Com baixíssimo custo e a gente consegue fazer. Obrigado aí. E o meu querido amigo Michel, que é lá da Universidade de Caxias do Sul, um parceiro também. É, eu queria trazer aqui hoje para vocês, né, uma iniciativa que a Ampitur, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, firmou com a Embratur. Eu não sei se você conhece, Augusto, mas nós fizemos um convênio, né, com a Embratur, onde a gente lançou um edital chamado Em Tese. O que é esse edital? Esse edital é um edital de pesquisa nas áreas de interesse da Embratur, né? Então a gente teve, nós acionamos os nossos programas de pós-graduação. Nós temos 15 programas espalhados pelo Brasil, né? Que pesquisam turismo, lazer e hospitalidade, áreas afins. E tivemos 11 propostas submetidas, e dessas 11 propostas, 4 foram selecionadas e estão sendo desenvolvidas, né, com financiamento da Embratur. Ou seja, é a academia a serviço, né, da sociedade, a serviço de compreender melhor os nossos problemas, né, as nossas questões. E os temas que foram selecionados são super interessantes, né? A gente tem, inclusive, Valéria, um dos trabalhos, né, um dos projetos é sobre mudanças climáticas, a relação das mudanças climáticas com o turismo, né, que está sendo coordenado pelo professor Paulo Feitosa da USP. Mas a gente tem trabalhos falando sobre sustentabilidade na hotelaria, a gente tem pesquisas feitas sobre o papel do afeto nas cidades criativas de gastronomia no Brasil, que são 4, né? Enfim, são temas super relevantes, todos relacionados ao turismo internacional, que é o interesse da Embratur. Então, assim, é um edital inédito, é um formato de edital inédito que serve para a gente poder jogar a luz, clarear, né, pesquisar, compreender melhor determinados temas que, por diversos motivos, não são pesquisados, seja porque não tem recurso, seja porque não tem um interesse específico da comunidade, né? E eu acho que essa questão das mudanças climáticas com o turismo é um tema que a gente precisa se aprofundar, né? A gente precisa conhecer melhor, a gente precisa trocar mais ideias, trocar experiências. Então, acho que é muito valioso esse encontro, exatamente por nos proporcionar essa possibilidade, né? A gente passou por uma tragédia ainda maior no Rio Grande do Sul, em 2024, quando nós faríamos o evento lá, o Michel sabe disso, né, porque ele é de lá, quando nós faríamos o evento em Caxias do Sul e adiamos, né, deixamos para fazer em 2025, não cancelamos, adiamos, porque entendemos que o setor de turismo é muito sensível a esse tipo de evento, né, especialmente os eventos climáticos que normalmente espantam os turistas. As pessoas acham que a cidade está completamente arrasada, né? Por exemplo, Caxias do Sul não foi tão afetada quanto Porto Alegre, né? Mas ainda assim, obviamente, acabava sofrendo dos problemas de infraestrutura e tudo isso. Então, eu queria deixar essa experiência aqui porque eu acho que ela é muito, muito importante da gente conhecer, né? Em setembro, todos esses projetos vão ser apresentados na Ampitur, em Macapá. Pela primeira vez, a Ampitur o seu seminário vai ser em Macapá, na região norte, e aí a gente vai ter esses 4 projetos sendo apresentados lá na sua integralidade, depois de terem sido efetivamente realizados. Então, é um prazer estar aqui. Eu desejo a todos e todas uma noite muito proveitosa, uma discussão muito rica, e a Ampitur segue à disposição aí da gente fazer um turismo cada vez mais inclusivo, cada vez melhor, né? Tanto para quem mora nos lugares quanto para os visitantes que lá vão para usufruir das belezas e dos sabores, né, de cada destino. Então, boa noite a todos e todas e ótimo seminário para a gente. Obrigada, professor Osiris Marques. Passamos agora a palavra ao secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, senhor Augusto Lira da Rocha. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos os colegas aí, Osiris, Michel, e a colega do Convention. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês
para compartilhar um pouco da nossa experiência e trazer uma temática que, na realidade, quando a gente fala em questões climáticas, a gente tem mais a preocupação de resolver o problema quando acontece do que se prevenir da situação. Então, estou trazendo aqui aos colegas, estou aqui como secretário nacional de Políticas Públicas do Turismo, aqui no Ministério do Turismo, sou turismólogo, especialista em gestão da hospitalidade pela UNB e outras especializações em outras áreas também. Fui 10 anos aí professor de diversas instituições de ensino aqui em Brasília. Ontem estava com os colegas lá da UNB também fazendo uma fala para os alunos lá, também sobre essa temática aqui que é tão significativa. Bom, por que aí que eu estou trazendo aí essa que nós chamamos aqui de DTI Brasil, né, o Destinos Turísticos Inteligentes, não é? Na realidade, não é porque os destinos são inteligentes por si só. São inteligentes porque a gente tem uma temática, uma metodologia dentro do Ministério do Turismo, que a gente vem trabalhando, para que possa se tornar algo mais competitivo nesses destinos e possamos trabalhar eixos que são importantes e significativos para que o destino seja favorável não só para quem mora na cidade, mas também para receber os visitantes. Puder passar? Isso. O que motiva, né, um turista a viajar. Então, na realidade, a motivação ela vai além da questão do destino turístico, como local, cidade, região, ou fluxo, né, que possa vir a tornar esse turista viajar. E dentro disso a gente tem um conjunto de atrativos que nós definimos então como produto turístico, onde você tem ali uma série de equipamentos, serviços, né, acrescidos de facilidade, que nós possamos organizar preços e poder comercializar dentro de uma política pública muito bem definida e através de operadores e prestadores de serviços ali para o nosso bem-estar, o nosso deslocamento, né? A próxima, por favor. E aí, dentro desse conjunto que tem que ser conectado, né, o atrativo com o destino, nós temos aí as iniciativas privadas, que são aquelas empresas que formatam e comercializam o produto dentro das suas prateleiras de negócio, e nós temos do outro lado o poder público, onde hoje eu represento parte desse poder público na elaboração de políticas públicas para todo esse apoio, esse arcabouço através de todo o trade turístico, via Conselho Nacional de Turismo, onde a gente consegue debater a estruturação do segmento, propostas de qualificação e promoção de determinados destinos turísticos. Nós estamos hoje em voga, com bastante crescimento hoje no país, através do Conselho Nacional de Turismo, que conseguiu trazer essa política pública, duas políticas muito bem definidas, que foram aprovadas no ano passado. Uma delas é a Ficha Nacional de Registro de Hóspede, digital, que nós estamos acabando aí com papel, né, que é uma coisa relevante, e hoje, como também a questão do afroturismo, que é algo que cresce bastante no nosso segmento, no nosso Brasil, e vem trazendo isso com muita força em relação a isso. Hoje mesmo a gente estava discutindo, assim, por que da Ficha Nacional de Registro de Hóspede? Bom, primeiro tem uma questão ambiental, que é muito forte, tem a questão da segurança dos dados e das informações que se faz necessário, e outra é a relação iniciativa privada e poder público, que tem que ser relevante. Hoje todo mundo tem no seu bolso, através do seu celular, um banco digital, né? Hoje a gente não precisa mais ir no banco fisicamente para resolver questões financeiras, você consegue fazer pagamento, transferência, reserva,
depósito, hoje tudo através de um sistema digitalizado. E hoje a Ficha Nacional de Registro de Óbitos, ela permite isso. Próximo, por favor. Como vocês bem sabem, as rotas turísticas, né, são percursos continuado e delimitado cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização turística, sendo considerado como um itinerário como base de contexto histórico ou temático. Hoje nós temos aí, discutimos a questão das rotas turísticas, nós temos as rotas do queijo, rota da uva, rota da maçã, temos o Michel Eig de Caxias, né? Que temos aí, tive o prazer de conhecer a cidade de Caxias do Sul, tenho vários amigos aí, e o enoturismo aí fortalece muito bem a rota aí, e com experiências fantásticas em relação a isso. Bem como outras localidades, né? O roteiro turístico, que é o itinerário caracterizado por mais de um elemento, que contém identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística. Já a roteirização turística, não, ela é um pouco mais complexa, porque daí é uma oferta turística maior. Eu sempre dou como exemplo aqui e trago como característica bem peculiar a questão do governo recentemente liberou o visto para os turistas que vêm da China, né, para a população chinesa. A população chinesa tem uma característica aí ele viaja 20 dias, ele vem para algumas localidades e quando ele sai de lá, ele já vem com tudo muito bem formatado. Ele vem para o Rio de Janeiro, ele visita o Rio, visita São Paulo como turismo de negócio, ele vai para Foz do Iguaçu para conhecer a Tríplice Fronteira, para conhecer as cataratas, ele vai para o Pantanal, vai para Lençóis Maranhenses e nada melhor do que a nossa Amazônia. Então ele tem esse itinerário, ele não é mais aquele turista que vem para turismo de sol e praia, né? Ele vem justamente para conhecer as belezas naturais e, por sua vez, ele aproveita fazendo ali Argentina, Chile, retornando para o seu destino final. Então, com isso, próximo, por favor. Com isso, a gente tem uma estruturação de uma rota muito bem definida, né? A gente tem todos os operadores, a gente tem tudo muito bem planejado e o chinês, por sua vez, quando vem ao Brasil, ele já consegue ter essa concepção de toda essa rota com os operadores internacionais, com o operador nacional e os seus destinos muito bem definidos. E os gestores públicos, eles conseguem fazer com que esse público que tem uma per capita, um ticket médio elevado, consiga trabalhar e definir muito bem essa rotatividade aí dentro do mercado nacional. Próximo, por favor. O desenvolvimento turístico sustentável e competitivo demanda um esforço coletivo entre o poder público e a iniciativa privada, e aí temos a sociedade civil como fator preponderante aí na discussão disso. A gente hoje não quer mais aquele turismo exploratório. Hoje a população e os turistas estão muito mais conscientes e querem ter cada vez mais a sustentabilidade voltada em relação a isso. A gente não quer mais só aquele bilhetinho no hotel dizendo assim, ó, se você não for reutilize a sua toalha por conta da questão da água, né? Não é uma questão mais econômica, mas é uma questão muito mais sustentável do que qualquer outra coisa relacionada a isso. Então, a gente tem que inovar os destinos, transformando os destinos, e a gente tem que ter essa preocupação, não só na infraestrutura e capacitação, e a promoção também dessas localidades como atrativos locais e um turismo de base local muito mais reforçado e competitivo. Próximo, por favor. Então, os destinos turísticos inteligentes, nós trabalhamos com 9 eixos. O primeiro eixo é o eixo da governança. Então, a gente tem a temática aí muito clara que aconteceu recentemente, que foi o caso aí de Juiz de Fora, que teve toda essa problemática em Juiz de Fora por conta dessa calamidade que teve. E nós temos o caso emblemático do Rio Grande do Sul, que também é muito forte. Mas nós já tivemos casos aí de questões ambientais voltadas em várias localidades. Então, a governança, ela tem que estar muito bem, tem que melhorar, para que
possamos melhorar a governança do seu destino, a gente tem que estar muito bem estruturado e dialogar com todos os atores responsáveis em relação ao destino que nós queremos. Sejam eles os donos dos negócios, os empregados, né? Toda academia, quando a gente fala academia mesmo, academia científica, né? O professor Osiris aí está muito bem articulando em relação a isso, a nossa infraestrutura, tecnologia, a segurança. Então, isso reforça a nossa governança da preocupação, a saúde, a educação, o transporte, a viabilidade aérea e assim por diante. Então, a governança é um dos eixos importantes nossos destinos turísticos inteligentes em que a gente vai poder explorar melhor sobre isso. A próxima, por favor. Segurança. Segurança nada mais não é só a segurança pública, é a segurança viária, é a segurança do seu destino, é a segurança nas instalações elétricas, hoje a segurança na questão dos dados que nós trabalhamos. Então, o turista ele está muito mais atento a isso. Nós discutimos aqui recentemente e lançamos uma cartilha que chama o Guia da Mulher que Viaja Sozinha. 66% das mulheres que viajam sozinha, elas têm com uma grande preocupação a questão da segurança. A rede de contatos que elas têm não é suficiente para que ela gere o destino, permita que ela se sinta segura nas ruas, nos locais de visitação. Então, isso é muito importante. Nós termos uma brigada turística, termos uma sensação de segurança é o básico, é o necessário para que nós possamos ter um destino turístico inteligente. E tudo isso é conectado, não só a governança, como a segurança e os demais eixos que eu vou abordar aqui com vocês. Próximo, por favor. Transporte e mobilidade. Né? Como é que hoje nós seríamos hoje, não só o Brasil, com os nossos principais destinos turísticos, mas o que nós seríamos de hoje sem os aplicativos de transporte que nós temos hoje? Né? A gente sabe muito bem que, tirando aí, não sei se nós temos aí alguém de Curitiba que hoje tem o selo do DTI, mas como outras cidades também, mas Curitiba nós temos como referência nacional a questão da mobilidade e seu transporte. Né? Nós temos aí as conexões de forma segura e eficiente para mostrar isso. Nós temos hoje alguns países do mundo que hoje têm a facilidade para o turista, quando chega lá, através do seu passaporte, ter o transporte ali viável para ele, com desconto e assim por diante. A mobilidade e não só a comunicação, para que ele possa ter acesso aos destinos e a mobilidade dentro da cidade, seja onde é que ele for colocar. Próximo, por favor. Acessibilidade. Acessibilidade hoje é inadmissível mais. O meu está aparecendo aqui só segurança, Valéria. Eu estou no 4. Isso, 4, isso. Acessibilidade. Acessibilidade hoje, ele é um fator, não é só para aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência. A acessibilidade hoje é para todos nós. Ela é importante no sentido de não só de acesso, você ter um banheiro com acessibilidade, os estabelecimentos comerciais seguirem as normas da BNT para isso, a comunicação muito bem visual. Hoje a gente fala muito em tecnologia de acessibilidade a restaurantes com QR Code para fazer a leitura disso, mas nós temos hoje a pessoa que tem deficiência visual. Como é que ela vai ter a leitura do cardápio do restaurante em braille? Ou uma pessoa que tem a vista mais reduzida para ter essa comunicação e termos autonomia para que nós possamos ter não só o deslocamento e acessibilidade, já tem que estar vinculada ao transporte e aos serviços e produtos turísticos ali ofertados. Então, hoje, termos a acessibilidade é fundamental não só para quem precisa, mas quem também vai visitar em termos de comunicação. Próximo, por favor. Isso. Sustentabilidade. Aí a gente vê isso. Nós temos aí a sustentabilidade a ser
perseguida e econômica, social e ambiental muito bem entrelaçadas e conectadas em relação a isso. Hoje, desde o agro aos grandes negócios, né? O agro enquanto localidade rural, ao edifício mais complexo que é construído em uma determinada localidade, nós temos hoje a sustentabilidade muito bem conectada em relação a isso. Nós temos aí desde o reaproveitamento de água, a questão do escoamento de água, a questão da energia fotovoltaica, das energias renováveis, hoje é primordial, e hoje todos os segmentos estão seguindo e estão procurando essa autonomia. Hoje os veículos elétricos, que não é hoje não é mais uma tendência, é uma necessidade hoje, e daqui 10, 15, 20 anos nós teremos aí efeitos na nossa atmosfera positivos para nós, né? Questão da própria respiração, da continuidade em relação a isso e aproveitamento de todo o contexto disso. Então, hoje é comum, você vê aí novos empreendimentos com a tecnologia desenvolvida, aproveitamento de água, aproveitamento de energia fotovoltaica e acessibilidade. Então, esses eixos, eles têm que estar conectados um com o outro. Próximo, por favor. Tecnologia. Será que nós devemos ter alguns colegas aí voltados à tecnologia? Será que nós vamos ser substituídos, como alguns anos atrás, quando nós dávamos aula sobre agência de turismo? Todo mundo ficava preocupado que as agências iam sumir, né? Hoje nós temos a inteligência artificial e temos o comércio, o business, né, o e-commerce voltado aí com a tecnologia extremamente voltada. Hoje é quase inconcebível você ter hoje um serviço de um prestador de serviço hoje que queira trabalhar no segmento do turismo, não está envolvido com a tecnologia, ela vai estar fora do mercado. A iniciativa privada que não se envolver nisso e o governo e as políticas públicas que também não acompanharem esse segmento, e aí eu destaco a questão da própria Ficha Nacional de Registro de Hóspede, que é uma ferramenta que tem impacto na questão ambiental, que a gente reduz toda aquela papelada, a gente tem a questão da segurança dos dados, a gente tem dados referentes a onde está esse fluxo turista, onde eles estão circulando, qual que é o tempo que ele tem, que são dados extremamente importantes para que a gente tenha relatório de inteligência e possamos ter políticas públicas melhor para todo esse contexto do segmento, né? Porque dado é caro. Então, se a gente puder ter essas informações muito bem contextualizadas em relação à tecnologia, isso é muito operante para toda a sua localidade. Hoje nós utilizamos a questão da tecnologia desde o acordar com a Alexa lá acordando você até as informações de dados. O sétimo eixo, que é a questão da inovação e a criatividade, nada melhor do que o brasileiro. O brasileiro é criativo, ele é inovador, ele consegue seguir isso, e a gente tem uma diversidade cultural muito, muito aflorada, e ter o papel da iniciativa pública com a iniciativa privada, juntamente com toda essa criatividade, ela é fundamental para isso. Hoje nós temos os influencers que são extremamente público criativo, inovam os segmentos referente a isso, vendendo seus destinos, vendendo o seu comércio, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, a questão das informações, hoje das redes sociais, ela é muito sensível em relação a isso. Hoje qualquer furo, nós tivemos aí no Nordeste a questão da exploração de cadeiras na praia, que causou um prejuízo para um destino turístico no Nordeste, que foi através da tecnologia. Então, a criatividade de ofertar e de distribuir melhor o seu produto, ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Próximo, por favor. E com isso, essa criatividade e inovação,
conectando todos esses eixos, ela acaba trazendo a promoção e o marketing que é de melhor para o nosso segmento. Hoje nós temos aqui no Ministério do Turismo o turismo com música. Turismo com música é justamente para promover o seu destino. A gente tem hoje, através dos municípios, estados e municípios, eles têm hoje o turismo com música, que normalmente os seus municípios eles querem ofertar os destinos turísticos, os seus atrativos, trazendo conteúdo musical para a sua cidade, justamente para reunir todo o segmento ali da cadeia produtiva, da exploração do segmento, como atrativo à questão cultural. Então, hoje a gente tem como essa ferramenta, uma política pública voltada à questão do turismo com música, que é muito importante, não só para trazer. Nós temos aí Shakira no Rio de Janeiro, que é uma temática muito forte que está vindo aí, a Shakira está vindo, está movimentando todo esse contexto em relação a isso, de patrocínio, de promoção e visibilidade para todo mundo. E, por último, e nada não mais importante, né, que é o alinhamento das políticas públicas com as necessidades locais. Hoje nós temos aí as plataformas de hospedagem complementares, né, as plataformas de locação temporária, que estão em voga na discussão aí de políticas relacionadas a isso. São considerados meios de hospedagem, não são considerados meios de hospedagem, são concorrentes dos meios de hospedagem oficiais, da hotelaria, ou não são? Então, isso é importante, a gente ter todo esse alinhamento, e aí, com isso, e tendo todos esses 9 eixos interligados, nisso aí a gente consegue ter um modelo, próximo, por favor, um modelo de gestão para que possamos tratar com cuidado o nosso destino, o nosso atrativo. Hoje nós temos o Ministério do Turismo, através do Instituto Argentino e uma instituição espanhola, nós temos aí essa metodologia que foi desenvolvida e foi trazida ao Ministério do Turismo, em outros segmentos vem utilizando, que desde 2021 a gente vem propondo estratégicas de melhoria para esse destino. Então, o município que queira, o destino que queira trabalhar a melhora do seu destino, a gente tem utilizado essa metodologia de gestão, que é o DTI Brasil, que é uma metodologia já internacional, para que nós possamos fazer isso. O próximo slide, eu tenho ali um pouco da evolução desses destinos. Anteriormente, nós éramos muito focados na questão de destinos emergentes, está todo mundo indo para lá, nós vamos para o sol e praia, né? Destinos consolidados, muito definidos, Rio de Janeiro, Salvador, Balneário de Camboriú, Blumenau, Foz do Iguaçu, nós temos destinos muito bem consolidados em relação a isso. E temos também a sustentabilidade turística de qualidade, que são destinos maduros em que tem essa preocupação da sustentabilidade turística de qualidade. E o que é esse destino inteligente? Não é que a cidade é mais inteligente do que isso. É o destino em que consegue identificar todos esses 9 eixos que nós trabalhamos, como conhecimento, tecnologia e inovação, para que possa se tornar algo muito mais sustentável. E hoje nós temos um ferramental que a gente consegue desenvolver com inteligência. Pode passar, por favor. A próxima também. Podemos passar esses 9 pilares, a governança, inovação, tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade, segurança, promoção e marketing, mobilidade, transporte e criatividade, como uma metodologia inteligente de mostrar que isso nós podemos estar trabalhando 105 requisitos nesses 9 pilares para transformar e modernizar essa cidade. Próximo, por favor. Pode passar. Próximo. Então, hoje nós temos no Brasil 28 destinos e 21 cidades já trabalhando esse modelo DTI Brasil. Hoje nós temos apenas uma cidade no Brasil, que é Curitiba, que tem um selo. Hoje ela é certificada como destino turístico inteligente, porque elas utilizaram desses 9 eixos e trabalhou durante muitos anos toda essa concepção desse destino, e ela consegue ter um ferramental, todo um hub turístico ali,
para a sua localidade. E quando a gente fala de Curitiba, não é só Curitiba, cidade de Curitiba, você tem todo o entorno, todo o estado, todo o segmento ali envolvido na questão do DTI. Nós temos uma cartilha hoje que é disponibilizada, próximo, por favor. Nós temos uma cartilha que é disponibilizada para os destinos que queiram estar trabalhando isso. E essa cartilha ela tem todo o passo a passo, todo um manual metodológico que o destino pode vir a ser transformado como um destino turístico inteligente. Nós temos diversos benefícios. Próximo, por favor. A gente consegue trazer com que a gente possa melhorar o uso dos recursos. Essa é a cartilha. Próximo. Isso. Nós temos a melhoria do uso dos recursos públicos, porque a gente tem governança, o destino tem governança sobre isso. A gente tem melhoria na eficiência, né? A gestão, tanto do público quanto do privado, podendo trazer a sua comercialização. A gente tem mais qualidade, mais experiências de visitantes e vida do residente, porque se a cidade, o destino não for bom para quem reside lá, ela também não vai ser bom para quem visita. Você tem mais competitividade, você tem um desenvolvimento sustentável, ou seja, um turismo mais responsável, e temos a dinamização econômica positiva a longo prazo. Então, isso tudo faz com que o turista ele tenha o destino e o turismo seja complementar em relação a isso. Próximo, por favor. Então, dentro dessas ações de tornar o destino turístico inteligente, a gente tem desde um planejamento estratégico, gestão de transparência, a capacidade cidadã, né, catálogo de oferta turístico muito bem definido, porque você chega em determinadas localidades, você tem cada um querendo vender o seu produto e eles não se conectam em relação a isso. Nós temos que ter cobertura de Wi-Fi muito bem definida para o turista, que isso é importante, você ter uma cidade conectada justamente para isso. E nada melhor também do que ter a gestão de resíduos sólidos para isso. Com isso, tendo toda essa formatação de produtos culturais, eu tenho aí o QR Code que vocês podem estar utilizando para poder ter acesso às informações dos destinos turísticos inteligentes, mais apropriados, e as publicações de destinos turísticos inteligentes para isso. Por que eu trago isso? Essa metodologia que a gente vem trabalhando, o município e o destino, ele consegue ter e reduzir os impactos para que nós não possamos chegar a ter fatos tão drásticos em relação ao que aconteceu mais recente em Juiz de Fora, como teve o caso de Mariana e assim por diante. E juntamente com isso, através do Cadastur, que é o cadastro dos prestadores de serviços turísticos, nós temos como oferta um recurso de crédito através do Fungetur. O Fungetur é uma ferramenta que nós temos para o segmento dos prestadores de serviços que estejam cadastrados no Cadastur, que possam ter crédito facilitado para que eles possam se recompor em relação à ampliação, melhoria e até uma reestruturação em caso de alguma perda ambiental e assim por diante. Então, a tecnologia, juntamente com crédito, a gente consegue estar desenvolvendo ferramental para isso. E eu encerro minha apresentação aqui, agradecendo a vocês, deixando meu contato aí, para que nós possamos cada vez mais conhecer o nosso país e de forma inteligente e conectada, melhorando cada vez mais a gestão e a participação social da sociedade. Eu acho que é isso, professora Valéria, e demais, me coloco à disposição aí para tirar alguma dúvida e à disposição de vocês. Espero ter Muito bem. com a expectativa de vocês. Muito obrigada, secretário Augusto Lira da Rocha. E a gente vai abrir para perguntas, né? Aproveitando aí o seu tempinho ainda conosco, e eu gostaria de iniciar querendo saber do senhor, então, se a saída da crise nessas cidades que sofreram essas tragédias climáticas,
seria justamente, de acordo com a sua fala, transformar essas cidades em destinos turísticos inteligentes como uma estratégia de recuperação. O senhor acredita nisso? Bom, essa metodologia vem sendo aplicada em diversas partes do, dos países, né? Não só aqui no Brasil, mas ele é um ferramental justamente para isso, porque é algo que tem que ser dado continuidade. Então, essa metodologia ela traz com que toda a governança, todos os entes envolvidos, que não adianta só você, o gestor público, querer resolver o problema da cidade. Se você não trouxer a sociedade que reside ali, juntamente com a expectativa de vida daquela localidade, a gente pode, por muitas vezes, sinalizar riscos para aquele destino com captação de recursos externos, seja ela por emenda parlamentar, seja ela com recurso próprio do município, ou seja, com aquela taxa turística que possa vir para o município, através da sua promoção e visibilidade, mostrar que a sua cidade ela é competitiva nos destinos e mostrando para a sociedade e para o público que vai lá visitar, o turista ou o visitante, demonstra que isso é importante, isso é relativo. Nós temos aí casos fantásticos, bonito no Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é um exemplo de case que nós temos, né, com toda a questão da sustentabilidade voltada para isso, como outros cases. Então, eu acredito que a metodologia do DTI seja um fator determinante na gestão dos municípios e na sustentabilidade ambiental. Obrigada, secretário. Eu gostaria de passar a palavra para a Caroline, que está moderando o chat, para destacar as perguntas da nossa audiência. Tem uma consideração aqui da Nayara Rodrigues. Considerando debates de ontem, creio que seria importante tratar sobre as políticas do Ministério do Turismo para as mudanças climáticas. Exemplo, Plano Clima Adaptação, Plano Setorial de Turismo 2025 e o Programa de Adaptação Climática para o Turismo 2026. Além de materiais e cartilhas do governo federal publicadas sobre o tema, Soluções Inovadoras para a Ação Climática e a Sustentabilidade do Turismo e Guia Brasileiro de Ação Climática para Empresas da Embratur. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, o senhor quer fazer alguma consideração sobre esses programas? Esses programas, isso tudo são atos contínuos de políticas públicas que o Ministério do Turismo e também envolvendo a questão da própria Embratur e outros segmentos da sociedade civil vem participando. Nós tivemos aí a COP30, que discutiu a questão do carbono. Nós temos aí os comitês que envolvem toda essa discussão relacionada a isso, porque quando a gente fala de questão ambiental, voltada à questão da economia, a gente se atentou também, né? Houve aí uma atenção para dizer, vem cá, mas o turismo também é importante nesse segmento, de se discutir nesse segmento. Essas cartilhas são importantes, a gente vem trabalhando enquanto Ministério do Turismo, políticas públicas, junto com diversos conselhos, outros órgãos, para que a gente possa ter essa interação referente a isso. O caminho é esse mesmo, a gente tem políticas aí e cartilhas muito bem definidas que estão disponíveis através do nosso portal para que possam ser consultadas e avaliadas aí justamente para os estudantes e a população como um todo poder ter acesso a isso. Augusto, aí agora eu queria puxar uma sardinha para Juiz de Fora. Como que vocês estão tratando essa questão de cidades recém-atingidas por tragédias climáticas? Por exemplo, essa questão da implantação desse programa DTI, eu acho que é um pouquinho, assim, ao meu ver, a gente deu um passo para trás, Juiz de Fora. E aí a gente queria uma, entre aspas, dica de como que a gente pode novamente transformar a imagem da cidade, que é uma imagem que até hoje, que é uma cidade que está na tragédia, né? E realmente estamos. Então a gente
tá passando por essa fase de mudança de imagem, né? Mostrando para os turistas que Juiz de Fora passou por uma tragédia, porém estamos realizando eventos, estamos recebendo turistas, e somente após essa questão, nós, por exemplo, estaríamos entrando nesse programa DTI. Não sei se você conseguiu entender a minha questão. Não, entendi. Eu acho que Juiz de Fora, a gente até é, sente com o Juiz de Fora, né? Essa situação que veio ocorrendo, e ao mesmo tempo o brasileiro ele é muito acolhedor em relação a isso, né? Ele consegue se regenerar em relação às ações e à própria reconstrução. Nós temos aí o caso aí dessa própria calamidade última que teve aí no Rio Grande do Sul, que devastou. Nós tivemos aí, eu estava em outra pasta, eu estava no Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós tivemos uma ação muito efetiva também lá, o governo federal teve uma ação muito efetiva e ainda vem tendo ações relacionadas a isso. E aí, na realidade, a questão do DTI em relação a Juiz de Fora, ela pode ser uma referência como melhorar as suas ações e buscar mecanismo e melhorar aonde aplicar de fato o recurso a ser aplicado na cidade, na sua reconstrução. Os turistas não vão deixar de ir a Juiz de Fora por conta dessa calamidade. A gente consegue se organizar e atender as pessoas de diversas formas para que vão. Tem os curiosos que vão lá, mas tem as pessoas, os seus familiares, né? Nós temos todo um segmento ali, todo um atrativo que envolve ali a cidade e a região para isso. Eu entendo que o DTI pode ser um norteador para o gestor público em relação àquilo ali. Ele tem autonomia para a sua tomada de decisão, mas o envolvimento da governança, eu acho que dos 9 eixos que tem ali, a governança é o melhor cenário, né? Nós temos ali a gestão pública, o privado, a sociedade civil e a população local, eles têm que ser colocados de forma concreta, a aplicação dos seus recursos muito bem definidos, com bastante critério em relação àquilo, para que não só a população local, como eu disse no início da fala, se a cidade não for boa para o morador, ela não vai ser boa para o turista. Isso é um contexto geral. Juiz de Fora é muito hospitaleira para isso, para perder essa titularidade, e pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu tenho visto em relação a isso, é justamente isso. É a governança das ações e das tomadas de decisões. É claro que você não vai agradar a todos no primeiro momento, porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Nós vivemos um país democrático e as pessoas elas têm que conviver com essas tomadas de decisões que muitas das vezes não vai agradar a todos, mas no conjunto da ópera, na definição de todo aquele contexto, eu acho que Juiz de Fora pode ter como ferramenta o destino turístico inteligente. E nós aqui do Ministério nos colocamos também à disposição para Juiz de Fora, para a Secretaria de Turismo local, juntamente com o Estado, para que nós possamos traçar junto com eles políticas e decisões através de estudos e de ferramentas que nós possamos estar ofertando também para o destino, para melhoria. Ok, obrigada, Augusto. Uma última pergunta aqui, por conta do avançado tempo, tá, gente? Eu vou pedir desculpa aí para as outras perguntas que vieram, depois eu encaminho para a assessoria do Augusto, para poder ele responder com mais calma e encaminho para vocês também. Uma última pergunta da Laura Cândido. Um dos pilares do DTI é a governança baseada em dados. Existe algum projeto central do Ministério para integrar os dados coletados pelos destinos inteligentes em uma plataforma nacional de inteligência turística que permita ao governo e à iniciativa privada prever tendências de mercado com maior precisão? Bom, veja só,
Na América Latina, hoje, e no Brasil, nós só temos um único destino certificado como destino turístico inteligente, que é Curitiba. Curitiba é a única cidade da América Latina hoje que tem um selo, porque a construção e o levantamento do diagnóstico da metodologia, ela é complexa, ela demora de 9 a 12 meses para você fazer todo o diagnóstico do destino que está se propondo, a metodologia do DTI, e essa conectividade dos dados, hoje nós temos os observatórios. Né? Nós temos observatório em diversas instituições de ensino superior, como a UNB, entre outros campos. Nós temos o observatório de dados referente à questão da Itaipu Nacional, nós temos lá convênio com eles para fazer todo esse observatório. Nós temos instituições privadas referente a isso, e nós temos hoje como ferramental os dados dos turistas estrangeiros que chegam através de portos e aeroportos, que o Ministério recebe esses dados, compila, e nós, Ministério do Turismo e Embratur, divulgamos, então, a entrada e saída desses turistas estrangeiros. A tecnologia, enquanto gestão de governança, ela também é extremamente importante, porque, por exemplo, a cidade não necessariamente precisa ter a metodologia DTI aplicada no seu destino. Hoje nós não temos dados, né, a não ser cada localidade que faça a formatação do seu dado, e não existe uma metodologia ainda muito bem definida. Nós não temos hoje onde esse fluxo turista vai. A Ficha Nacional de Registro de Ócio Digital, por exemplo, ela vai ser uma ferramenta de uso extremamente importante para a gestão pública federal, estadual e municipal, para a gente saber quais são esses destinos, para onde a população está indo, para onde esse turista está indo. Porque, por exemplo, não adianta eu ter um turista estrangeiro. Eu dei o exemplo aí do chinês, né? Que ele chega ali, Rio, São Paulo, ele vai para alguns destinos turísticos, ele viaja 20 dias, vai para a Argentina, Chile e vai. A gente tem essa inteligência aí, que o Ministério do Turismo, junto com a Embratur, consegue identificar esse fluxo desse turista, porque ele é estrangeiro, porque ele tem um passaporte, ele consegue transitar dentro dos portos e aeroportos, a gente consegue saber por onde que ele está entrando, por onde que ele está saindo. Mas internamente dentro do país, a gente não tem esse dado. Né? Ainda não temos, na realidade, assim, temos diversas metodologias, mas ainda não temos uma metodologia complexa, por exemplo, quando a gente fala de fluxo de turistas, carnaval, grandes eventos. A gente fala aí, nós temos aí o evento agora no Rio de Janeiro, Shakira, 8 milhões de pessoas na Praia de Copacabana. Mas essas pessoas são de onde? De onde que elas estão vindo? Né? É tudo da cidade? De onde que esse fluxo está surgindo? 8 milhões de onde? Né? Qual que é a metodologia que foi utilizada? A Polícia Militar tem uma metodologia que se utiliza. As redes de televisão têm outra metodologia de contagem. Outras instituições de pesquisa também têm a sua metodologia. Então, cada um dá um número diferente. Né? Quando tem um evento, carnaval, ou qualquer outro evento de massa, a gente tem um número que muitas das vezes não reflete isso. E a gente não quer só ter número de dados de visitantes, a gente quer números da conta satélite, né? Muito bem definida. Onde está impactando a economia em relação a isso? A hotelaria foi impactada, o comércio foi impactado, o turismo de base local, o artesanato, teve comércio no artesanato em relação a isso. Então, esses dados, através do observatório e através de inteligência de dados, a gente consegue formatar em relação a isso. E o observatório ele é um outro ferramental para que nós possamos ter isso. Quanto mais cidades que aplicarem a metodologia de destinos turísticos inteligentes, a gente vai conseguir ter dados suficientes para que nós possamos ter políticas públicas muito bem definidas. A exemplo do que eu dou, que é muito claro isso, e aí não depende da iniciativa pública, são dados da iniciativa privada, a gente vê isso na pele, companhia aérea. Por que muitas das vezes você tem um voo que era para um determinado destino e daqui a pouco a companhia aérea resolveu acabar com aquele destino? Porque não tem
ele tem dado econômico para isso. É viável manter aquele destino para isso? O Nordeste sofreu muito com isso, o Centro-Oeste sofreu muito com isso, né, com cancelamentos de voos para determinados destinos, ou uma nova alteração da malha justamente para isso. Hoje, antigamente, você saía de Brasília, você fazia um voo direto para o Nordeste. Hoje você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para Confins, ou você tem que fazer uma escala em outro local, e demora aí 8, 9, 10 horas, enquanto que antigamente a gente fazia só 2 horas de 2 ou 3 horas de voo direto. Então, esses dados são significativos para que a gente possa ter políticas melhores para isso. Não sei se eu atendi aí a expectativa da pergunta, mas posso, de repente, contextualizar em outro momento. Muito obrigada, secretário. Nós agradecemos a sua participação, o seu tempo valioso. Sabemos que o senhor ainda tem muitos compromissos, muitos eventos. Que bom que tem o Salão do Turismo, que bom que nós estamos tendo tantas feiras internacionais, com a participação da Embratur e a presença massiva do Ministério do Turismo em todos esses eventos, representando muito bem o Brasil. A gente agradece a sua participação. O senhor destacou a importância dos observatórios de turismo para o fornecimento de dados suficientes para que sejam traçadas as políticas públicas bem definidas pelo Ministério, e a gente aproveita e já chama o professor doutor Michel Bregolin, professor da Universidade de Caxias do Sul, que é coordenador do Observatório do Turismo da Serra Gaúcha e do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento, Observação e Inteligência Turística e Territorial. Nós nos despedimos do senhor secretário, até uma próxima oportunidade, e vai dialogar, então, com a sua fala, o professor Michel Bregolin. Muito obrigada, uma boa noite para o senhor. Obrigado, tudo de bom para vocês. Quem for para o Salão do Turismo, nos encontraremos, então, semana que vem em Fortaleza. Ok? Obrigado. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigada, secretário. Até breve. Professor Michel Bregolin, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora vamos ouvi-lo. Boa noite. Me escutam bem, professora Valéria? Sim, perfeitamente. Então, agradeço aí a oportunidade de compartilhar aí as aprendizagens, que a gente teve aí durante esse momento difícil, que vivenciamos aqui no estado, há 2 anos atrás, Até a data aqui ela é convergente, com esse momento, Eu até hoje lidando um pouco com o material aí, acabei lembrando de várias situações importantes para comentar com vocês, Eu quero também aí manifestar nossa solidariedade aí com os destinos recentemente afetados, Juiz de Fora aí, especialmente. Saudar também o professor Osíris, nosso presidente da Aptura aí, amigo da Rede Brasileira de Observatórios, a Caroline que nos apoia aqui também, o secretário Augusto, sem outro compromisso, teve que sair. Então, basicamente, o que eu queria conversar com vocês aqui, é trazer um pouco do que a gente vivenciou nessa fase aguda dessa crise, uma situação que perdurou por um tempo e continua perdurando, e que, com isso, a gente possa estar aí, de uma certa maneira, a partir desse compartilhamento de experiência, desse compartilhamento de conhecimento, que a gente possa estar ajudando aí outros destinos brasileiros a terem alternativas aí para superarem o mais rapidamente possível esses desafios. Então, eu vou pedir para a Caroline passando para nós aí, esse é um material que eu tenho apresentado em vários eventos desde aquele momento, e eu opto sempre por manter, porque eu acho que é importante dar uma dimensão muito clara do que aconteceu aqui. Em abril, maio de 2024, a gente tem aí uma semana muito marcante, que é essa semana entre 29 de abril de 24 e 6 de maio de 24, e é um pouco o que eu vou relatar aqui para vocês. Pode passar, por favor? Então, o que eu queria destacar inicialmente? Primeiro, para a gente entender o que aconteceu. A gente tem aqui, então, 2 representações do estado do Rio Grande do Sul, uma que traz aí os perfis altimétricos, a gente está aqui em Caxias do Sul, na parte mais elevada, na Serra Gaúcha, próximo de outros destinos muito reconhecidos aqui, como Gramado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul com os canyons, por exemplo. E vocês estão vendo à direita aí que a gente tem, então, 3 bacias hidrográficas. Então,
toda a água que cai aqui na serra, ela vai circular, né, e vai seguir o seu curso. Vamos passar, então, Caroline, por favor, né? Então, eu já destaquei a Serra Gaúcha onde é que estamos, podemos seguir, Caroline, mais uma vez. Os vales, né, e aqui é importante dizer, né, que essa situação difícil que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul, ela só não foi ainda mais impactante por conta das aprendizagens que a gente teve nos vales em 2023, né, a região metropolitana de Porto Alegre, podemos seguir, então, e a Costa Doce, né, ali Pelotas, Rio Grande. Por que é importante olhar para esses quatro, para eu voltar um pouquinho, olhar para essas quatro regiões aí? Porque parece algo difícil de perceber, né? Mas a gente tem uma grande integração do Rio Grande do Sul a partir dos corpos hídricos e praticamente 70% das águas que circulam aqui nessas regiões vão ter que sair lá embaixo, em Rio Grande, ali no sul, né? Numa uma limitação muito grande de interação com o Oceano Atlântico, dependendo do regime de ventos, enfim. Então, ou seja, né, não é algo que se resolva rapidamente, né? É algo que tem toda uma dinâmica aí, né? Para vocês terem uma ideia, né? O pescador de camarão lá na Z13 em Pelotas, né? Ele olha para esses regimes das chuvas para entender como é que isso vai afetar a produção de camarão dele, né? Então vem como muitas vezes o pescador tem mais conhecimento do que muita gente que estuda aí, que, né, busca entender os dados aí, mas tem uma visão bastante fragmentada. Então podemos seguir também, né? Então depois tem esse vídeo, vocês podem buscar na internet, não vou me deter nele, podemos passar, Caroline, mas basicamente o que a gente tem aí, né? Talvez ele vai abrir um pouquinho aí. A gente ficou praticamente uns 10 dias com todas as chuvas paradas sobre o Rio Grande do Sul. Esse vídeo, né, se vocês buscarem ele no YouTube, né, ele vai mostrar essa dinâmica onde, né, a gente teve aí, então, 10 dias contínuos de chuva aqui sobre o Rio Grande do Sul. Podemos seguir, Caroline. E isso repercutiu em quê? Né? Que todas as nossas bacias hidrográficas fossem pressionadas, né? A gente teve aí uma alternância das chuvas nas diferentes bacias, né? Mas todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, as três, foram pressionadas, né? Naturalmente que as imagens mais impactantes ficaram aí, né, com a bacia do Guaíba, onde tem esse risco que passa aqui desde a Serra Gaúcha e vai sair lá, né, entre Rio Grande e São José do Norte, como vocês veem aí a sequência, né? Ainda pressionado por chuvas que aconteceram naquele momento no Uruguai, como vocês veem aí, né, a água vindo da Laguna Mirim, que também gerava aí, né, um encontro com essa água que vinha da Serra Gaúcha. Podemos seguir? Então, o que foi bastante assustador aí, né? A gente tem já um certo hábito de receber alertas da Defesa Civil, a gente recebe os alertas aqui, mas o que foi muito assustador aí foi a recorrência de alertas. Era um alerta em cima do outro, né? Não terminava um, já chegava o outro, reforçando e ampliando a noção de que vinha algo pior, né? Aqui eu destaco aí uma postagem do dia 2/5, né? Então a gente foi vendo, pode seguir, né? Que a cada momento chegavam novas informações de que né, esse impacto climático ele ia ficar um pouco mais persistente. Não era algo que no dia seguinte ia sair um sol e a gente ia ter um pouquinho mais de esperança, não. Né, foram muitos dias. Então, como eu comentei, né, a gente já tinha tido problemas com chuvas anteriores aí. A gente teve aqui junho de 23, que afetou a conectividade aqui na Serra Gaúcha. A gente teve novamente setembro de 23, que teve essa imagem bastante significativa aí de uma ponte, né, sendo levada, uma ponte antiga, né, sendo levada, que é bastante alta, né, bastante distante aí do que normalmente é o nível do rio, e com isso a gente teve também aí muitos impactos, né, com perdas materiais e humanas na região dos vales, né. Se não fosse essas experiências, possivelmente a gente ia ter tido muito mais impacto em 24, né, a gente teve aprendizagens aí. E esse é o intuito dessa fala com vocês aqui, que é compartilhar nossas experiências também, porque a gente entende que é algo que todos precisamos estar informados, né? Existe um slogan aí que diz que defesa civil somos todos nós, e realmente somos todos nós, né? Podemos seguir aí, né? Então, a gente tem aí, né, baseado nessa referência de 23,
a gente foi, conforme foram confirmando novas previsões de chuvas, né, e os alertas chegando, a gente já foi projetando algumas situações, desde os deslizamentos e novas pontes, por exemplo, ou estradas sendo afetadas na Serra Gaúcha, como a imagem à esquerda, até a questão das enchentes, né, com os resgates de helicóptero aí, né, nos vales, né? A gente tinha uma dificuldade porque faltou muitos helicópteros e além de a gente não ter tantos helicópteros para resgatar tanta gente junta, a gente ainda tinha também a questão climática que era persistente. Podemos seguir? Então aqui, né, eu trago algumas coisas que a gente documentou, né, como o nosso núcleo, ele é focado não somente na criação de observatórios, mas em tendências processos de observação, a gente foi documentando aprendizagens desse período, né, e movimentações aí do setor público, né, da própria sociedade civil e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, esse mapa de cima à esquerda aí mostra, né, municípios do Rio Grande do Sul impactados. Foram aproximadamente 95% do estado. Somente o que está em azul aí é o que não foi impactado. O que está em amarelo foi onde a gente teve óbitos confirmados. À direita, a gente tem aí mapas da Polícia Rodoviária Federal e Estadual indicando onde a gente tinha estradas com paralisações, né? Abaixo à esquerda, cotas de nível de rio, né, que estavam acima ali da linha vermelha, né? Então vocês estão vendo aí essas situações, né, de pico. E à direita, né, iniciativas particulares aí tentando ajudar, né, as forças de segurança e a própria Defesa Civil no processo de coordenação das informações e inclusive dos voluntários em resgates. Ali, se vocês olharem, vão perceber aí família tal resgatada, resgatado, enfim, né, porque realmente teve uma mobilização muito grande e era necessário coordenar isso. Podemos seguir. Aqui, então, uma imagem que rodou todo o país, né? Uma situação que, até onde eu sei, a gente não teve, né? Pelo menos por esse motivo, em nenhuma outra parte do mundo, né? De ter um aeroporto internacional fechado 5 meses por ter sido alagado. Podemos seguir, né? O aeroporto Salgado Filho, o que interrompeu muito da conectividade do Estado, né? E afetou severamente o turismo. Podemos seguir. Então, dentro dessa proposta aí do tema, né, de como a universidade se mobilizou, eu destaco aqui duas situações. Então, a gente pode seguir. Uma que depois, né, foi formatada e está disponível nesse endereço aí, né, e acho que vale a pena todos darem uma olhada, né, UX a favor da vida, né. Também esse vídeo que está aí à direita, depois eu até vou passar ele para você se possível, mas senão a gente compartilha, já deixo a referência de onde ele está, né. O que acabou acontecendo? A gente viu aí, né, por conta da situação que a gente vivenciava, né, uma mobilização muito grande da sociedade, né? Então, os alunos tomaram iniciativas, professores, funcionários, né? E como Caxias do Sul foi menos afetada, não que não tenha sido afetada, mas foi menos afetada em termos de enchentes, enfim, a gente conseguia pelo menos dar suporte para outros locais. Só para vocês terem uma ideia, né, quando o aeroporto de Porto Alegre deixou de funcionar, o aeroporto de Caxias, que é um aeroporto antigo, um aeroporto na área urbana, né, ele assumiu boa parte desse processo de coordenação dos voos, tanto os voos humanitários quanto os voos, né, para manter a conectividade com o restante do país, né, e por conta dessa conectividade, somente pela Universidade de Caxias do Sul, voluntários vinculados à universidade, foram produzidos mais de 150 mil sanduíches para mandar para os locais afetados, porque as pessoas não tinham a menor condição de cozinhar ou ter qualquer tipo de refeição aí, né, sendo produzida. Então, a gente pode seguir, né, no nível da universidade, tem muita coisa produzida aí. Nós, enquanto núcleo, né, também fomos documentando várias questões no blog, e aqui acho que tem uma questão muito importante, né, que quando a gente tem uma situação de crise, pipocam várias iniciativas, o problema é que essas informações estão dispersas. Assim como hoje, né, a gente tem muito dado aí disponível, muito dado gratuito, dado que poderia ser útil, mas que ele está disperso, né? Infelizmente, a gente não tem uma cultura de dados, a gente tem poucas políticas implantadas e efetivas de dados, né? Então, a gente foi disponibilizando aí informações no blog para documentar, né? Então, por exemplo, né, teve gente que criou uma plataforma para informar onde é que tinha abrigos, né?
Uma questão muito importante que a gente destaca aqui, psicólogos que foram produzindo cartilhas para poder, né, orientar como trabalhar isso com as crianças, né? Vejo que a gente teve uma grande parte da população hoje, né, afetada aí com estresse pós-traumático dessa situação, né? Então, como é que a gente podia lidar isso com as crianças? Então, tem várias outras iniciativas que a gente foi documentando. Podemos ir seguindo. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido agora, né? E aqui falando, então, de uma maneira mais específica do turismo. Então, além dessa atuação mais geral, né, a gente também focou aí na nossa atividade de core, né, no turismo, e a gente, então, teve a seguinte situação. Podemos avançar, né? Que podemos seguir também mais um pouquinho. Eu acho que eu não sei se eu tirei uma aqui, ó. Eu queria destacar isso aqui, tá? Na verdade, ficou fora de ordem aí. Acho que eu inverti na hora da apresentação. No dia 6 de maio, eu participei de uma reunião com o secretário de Turismo do Estado e várias lideranças, e eu fiquei muito impactado com as informações daquela reunião. Foi uma reunião de quase 3 horas, talvez tenha sido a reunião mais tensa que eu já participei na vida, né? E o que que a gente tinha, só para vocês entenderem o cenário, né? O secretário relatando, o secretário de Turismo do Estado, Luiz Fernando, à época, relatando que 50% das equipes da Setur estavam fora das suas casas. As pessoas tinham que resolver a sua vida. Todos os data centers do estado estavam inoperantes, alagados, né? A única coisa que funcionava na Secretaria de Estado era um Instagram que estava vinculado ao celular. Vocês conseguem imaginar lidar com uma crise dessas? 497 municípios, 27 regiões turísticas diferentes, com diferentes tipos de impacto, preocupados com tudo que estava acontecendo e lidar com esse, né, tipo de situação. Podemos passar? Então, por conta disso, né, nós nos mobilizamos aqui e a gente fez uma mobilização, então, com colegas do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade, do Programa de Pós-Graduação em Administração, né, o Núcleo, né, e a gente, então, puxou à frente aí de liderar uma pesquisa para diagnosticar os impactos em cada localidade e região, ou seja, sair dessa percepção de que 100% do estado estava comprometido, né, ou debaixo da água, né, já identificar aí alternativas de reativação do turismo e criar algo que pudesse estar dando suporte para um monitoramento mais contínuo. Podemos seguir. Então, só para você ter uma ideia, a gente fez essa pesquisa, né? A gente focou aí em dois grupos, né? A gente desenvolveu em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado, né? Então, via o contato do Estado, a gente aplicou então 232 questionários que a gente conseguiu ter respondentes com os gestores municipais. Isso nos deu o primeiro panorama de como é que era a situação em nível de Estado, né? A gente cobriu aí 46% do Estado e a gente fez aí várias rodadas de coleta com profissionais e empresas, né? E abrangemos aí 94 municípios nesse período aí, né? Claro, naturalmente, municípios que tinham aí sido mais afetados, onde havia uma preocupação maior, né? E as pessoas se mobilizaram mais para responder. Então, a gente, com isso, conseguiu, né, já gerar aí alguns insumos para diagnósticos que depois foram feitos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Plano de Reconstrução do Rio Grande do Sul, né, e também diretrizes para atuação. Já para comunicação e gestão da crise, já imediatamente, como a Caroline comentou, né, fica essa imagem de que o município está afetado e a gente precisa reagir, né. Podemos seguir aí, então? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de maneira muito rápida e imediata, assim, a gente gerou, então, né, dashboards, aí, relatórios, né, e a gente alimentava diariamente, então, o gabinete do secretário com as informações, porque a crise estava sendo gerida naquele momento. Então, eram muitas reuniões, era importantíssimo, né, sinalizar aí como é que os profissionais do turismo estavam percebendo isso. Podemos seguir? Então, aqui, né, a gente, só para vocês terem uma ideia, né, a gente olhou quais eram as empresas que estavam em operação, quais estavam suspensas, quais tiveram aí operações reduzidas, verificamos que tipo de impacto sobre as operações, se era sobre instalações, equipes, né, comunicações, acessos, diferentes tipos de impacto. Verificamos também a questão aí de cancelamentos de reservas em diferentes cenários, né, 30, 60, 90 dias, dependências de produtos âncoras, né, regionais, assim por diante. Podemos seguir. Bom, esse painel está disponível no site do nosso núcleo, que está ali embaixo, né, inteligência.tour.br, depois poderão acessar.
Mas eu queria destacar aqui um dado, né? Esse dado, para mim, foi um dado que me marcou muito. Quando a gente perguntava para as pessoas se tinha intenção de retomar, né, a atividade turística, a gente teve aí 63% dizendo que iriam retomar por conta própria. Não estavam contando com o Estado, não estavam contando com apoio, iriam retomar por conta própria. Mas o que me impactou muito foi o que tem aí em laranja. 97% iriam retomar no mesmo endereço, sendo que 39% foi afetado e ficou em mancha de inundação, por exemplo, ou área de deslizamento. Ou seja, né, uma grande exposição a novos riscos. Podemos seguir? E aí eu destaco, né, o impacto social disso, porque vejam só, né, quando a gente vai olhar para essa segunda tela aqui, a gente está falando praticamente aqui numa continha muito rápida, né, 79% dos respondentes aí, né, empresas de pequeno porte ou menor, né? Ou seja, um impacto muito grande sobre as famílias, né? Podemos seguir? Então, esse material está disponível, como falei para vocês, podem acessar. A gente acabou depois percebendo outras situações aí, né? Problemas de fragilidade nos dados, exposição de risco, por exemplo, de patrimônio, né? As questões também que envolviam emprego, impactos sociais de redução de carteiras assinadas. Então, a gente foi trabalhando várias outras coisas. Podemos seguir. Então, só para você ter uma ideia do que foi conectado com essa pesquisa, né? Então, a gente gerou um grande volume de dados, em parceria com o governo do estado e uma empresa aí, uma startup, a gente trabalhou com uma análise de inteligência artificial, a gente gerou relatórios aí de 150 páginas para iniciativa pública e privada com orientações, né, do que fazer para prevenir. Trabalhamos com análise de telefonia móvel, né, especialmente aí em Gramado, onde a gente diagnosticou várias situações importantes aí, né. A gente teve alterações na mobilidade de acesso a Gramado, porque como o aeroporto não estava fechado, né, a gente teve, então, uma mudança do fluxo. Por exemplo, somente recentemente, Santa Catarina deixou de ser a liderança entre os estados, né, que que emitem para Gramado, né, porque São Paulo sempre foi a liderança, mas com a questão da conectividade, né, afetada, teve toda uma mudança no perfil do público que chegava aqui também, né? Podemos seguir, então? Bom, o que foi mais ou menos apurado aí naquela época? Que a gente teve aí muitos deslizamentos, né? Então, vocês podem ver que são números bastante superlativos, né? Podemos seguir, né? E o que a gente tem hoje já é um pouco mais de conhecimento, porque aí foi feita uma verificação em campo, estudos geológicos, né? E Caxias do Sul, onde estou hoje, para vocês terem uma ideia, teve 656 deslizamentos somente em Caxias do Sul. Então, o número é muito maior do que havia se estimado na época, né? E aí eu trago essa reflexão aqui de que são paisagens que vão levar talvez 2 décadas para recomporem, se recompuserem, né, a sua beleza cênica que tinham antes, né? Então, vejam quanto isso traz aí impactos para o turismo. Podemos seguir? Né? Ao mesmo tempo, e trazendo essa lógica dos observatórios, né, muitas vezes o que falta é olhar e colocar isso, né, no centro da mesa, né, enquanto fenômeno que a gente está observando. A gente está falando agora de mudanças climáticas, mas não é somente chuvas importantes aí, fortes, né, no litoral do Rio, né, em Minas Gerais, aqui no Sul, né, e as secas no Nordeste. A gente tem vários outros fenômenos, né, e aí eu tinha já essa impressão de que a gente tinha muitos eventos climáticos aí com ventos fortes, enfim, a gente escutava muito aqui na região, né? E aí, pesquisando um pouco, encontrei essa pesquisa do pessoal lá do Paraná, né, que começou a discutir tornados no Brasil. Veja um mapa que eles fizeram aí com ocorrências nos últimos 40 anos, até 2023, né? Então, a gente também tem essa preocupação aqui, onde estamos, porque a gente está literalmente aí no olho do tornado, né, para não dizer do furacão, né? Então, veja como a gente tem que mudar totalmente a nossa lógica em termos de ocupação de espaço, em termos de infraestruturas, né? A gente precisa pensar em termos de estradas que vão gerar redundância da conectividade. A gente precisa pensar em infraestruturas que sejam mais resistentes a tudo isso, né? A gente precisa ter aí mecanismos muito coordenados de divulgação de informações corretas, de preparação para crises e assim por diante. Podemos seguir, então. Né?
Por conta disso, a gente entende que é um movimento sem volta, né? A gente já vinha trabalhando com algumas pesquisas aqui na universidade, né? A gente tinha uma pesquisa sobre resiliência em meio de hospedagem, que surgiu durante a época do Covid, né? Que a gente trabalhou com o pessoal da Itália e dos Estados Unidos, né? E a gente tinha no radar trabalhar essa questão da resiliência associada aos municípios, aos destinos, né? E isso se impôs para a gente como uma agenda urgente, não tinha mais como adiar. Então a gente vem trabalhando aí alguns movimentos internos também, né, com colegas aí do Ministério do Planejamento Sustentáveis, do City Living Lab, né? Então hoje a gente vem conectando essas pesquisas, como é que se dá essa dimensão aí da resiliência em termos de, né, gestão dos negócios, gestão dos destinos. Como é que se dá esse processo de orquestração dos atores, né? Só para vocês terem uma ideia, um dos dados que a gente apurou recentemente aí, 48% da capacidade de resiliência de um meio de hospedagem, né, ele está associado ao destino. Ou seja, não é opcional para o gestor hoteleiro se envolver com a coordenação das situações que envolvem defesa civil no seu município. Ele precisa disso para a sustentação do próprio negócio. Podemos seguir? Né? Então, o que a gente tem feito aí enquanto universidade, né? Podemos seguir, a gente tem publicado algumas coisas aí sobre isso, a gente tem algumas outras publicações aí que estão em andamento, né? Como eu comentei, a finalidade disso é compartilhar um pouco dessa experiência, porque na hora que bate o desespero, que bate a crise, a gente tem que ter onde buscar, né, algum referencial, e qualquer coisa que a gente tenha de informação como essa nos ajuda, né? Eu dou exemplo aqui de uma dissertação que eu orientei sobre a Covid, né? Uma aluna que pesquisou turismo e Covid, e teve um dado que a gente levantou lá na época que me marcou muito, né? A gente pensa na Covid, mas a gente teve aí, né, desde 2001, 5 doenças com potencial pandêmico. SARS, MERS, né, Ebola, H1N1, né, e Covid. E a gente tem aí pesquisadores muito sérios indicando que possivelmente isso será cada vez mais recorrente e que há um risco disso surgir a partir do Brasil, né? E parece que muita gente já esqueceu da Covid, né? Parece que foi algo distante, né? Então, assim, a questão é, a gente precisa documentar como é que a gente lida com essas situações no início das crises para justamente ter respostas mais assertivas, né? Então, a pesquisa dessa aluna foi justamente nesse sentido, entender o que aconteceu naquele momento da crise para a gente, a hora que tivermos situações parecidas, a gente ter onde rapidamente acessar esse conhecimento. Podemos seguir também, né, aqui da mesma forma com as enchentes, né? Como comentei, a gente tem desenvolvido novas pesquisas, podemos seguir, né? Vou dar 2 exemplos aqui só. Um exemplo aqui, essas questões que envolvem, né, cidades com patrimônio à beira de rios ou áreas, né, aí frágeis, né? A gente percebeu que há um descompasso entre as indicações de risco, né, e as condições desses patrimônios. A gente não tem aí estratégias para isso, né? Destaco essa aluna que defendeu, né, a dissertação dela já, e que durante os 2 anos do mestrado dela, esse município teve 4 enchentes. A gente teve que mudar, inclusive, a estratégia de coleta, porque não tinha como conversar com as pessoas, que era inicialmente a ideia, né, porque isso era mexer traumas, né, mexer em traumas aí muito graves e que ainda persistem. Podemos seguir, né? Aqui um outro exemplo, né, a própria questão da gestão das paisagens, né, eu falei das cicatrizes, né, a gente teve perda de atrativos que não existem mais, a gente teve perda de infraestruturas, a gente tem aí modificações de paisagem, né, então a gente precisa entender melhor isso e entender como é que a gente pode estar preparado. Podemos seguir? Né? Então, por isso que a gente optou por estar aqui, a gente vai sempre tentar fazer todo o esforço possível para compartilhar essa experiência, né? Porque a gente entende que é importante ampliar a percepção de riscos de todo mundo. A gente precisa ter uma sociedade brasileira informada sobre qual é a nossa real condição, né? Para que a gente possa efetivamente aí ter políticas públicas, né? Possa agir com responsabilidade e que a gente possa também, né, incentivar, na medida do possível, a curiosidade de todos com ferramentas e recursos disponíveis, porque quanto mais gente tiver contato com essas ferramentas para a prevenção, né, o secretário falou aí bastante dos DTIs, né, eu tenho certo incômodo com os DTIs, né, em geral, porque normalmente a gente se prende muito por tecnologia, a gente confunde inteligência com tecnologia, né, sendo que a inteligência ela está nas pessoas, né, então
eu entendo que a gente tem muitos recursos tecnológicos hoje, né? Mas a gente ainda tem uma grande fragilidade enquanto sociedade de inteligentemente utilizar os recursos que a gente tem, mesmo gratuitos, mesmo amplamente aí disponíveis, para gerar então, né, essas condições de gestão de crises e superação de crises aí, e principalmente de antecipação de crises, né? Podemos seguir então, né? Eu só quero comentar com vocês, né, naturalmente, que a gente tem tido aí várias ações, a gente tem tido várias movimentações em termos do Estado ao longo desses 2 anos, do setor público, da sociedade civil, né? Aqui eu trago algumas situações, só para ilustrar para vocês, são algumas ferramentas simples, mais recentes, né? Uma básica que eu acho que é a obrigação de todos nós que estamos na universidade, né? E entendo que se eu conseguir sensibilizar todos os colegas professores a fazerem isso, já durmo feliz, né? Que é incentivar todos os alunos em sala de aula a cadastrarem seus celulares para receber alertas da Defesa Civil. Aqui no estado é só mandar um SMS com o CEP para um número, esse 4099, automaticamente a pessoa fica incluída para receber os alertas da Defesa Civil. Isso amplia e facilita a comunicação na hora da crise e diminui perda de vidas, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente pode fazer e que a gente pode realmente, né, sensibilizar muita gente das nossas famílias. Aqui uma ferramenta que foi lançada agora recentemente, que começa a coordenar essas questões entre a previsão do clima. Eu tirei hoje, vocês podem ver aqui esses da direita, as 3 prints da direita aí são do estado, né, o Clima RS, que já mostra como é que está a situação dos rios aqui na nossa região, previsão da chuva, né. Essa da esquerda é uma outra, de Porto Alegre, né, que inaugurou recentemente agora um outro serviço que monitora aí, então, temporais, né, raios, tem uma janela de 15 minutos de antecedência para enxergar qual é o eixo que vai passar esse temporal, então possibilita aí, né, com outros mecanismos de comunicação, dizer para as pessoas, ó, se abrigue que está vindo algo muito grave por aí, né? Então a gente tem recursos tecnológicos. Para mim o que falta efetivamente é integração, né? Porque muitas vezes essas informações estão dispersas, não se comunicam, a gente que é curioso, a gente olha, a gente documenta, mas isso está sempre aí solto, né? E na hora da crise, essa questão da comunicação é central. Podemos seguir, já estamos terminando aqui, professora Valéria, né? Então, eu vou pedir aí só para Caroline ver se ela consegue rodar o vídeo, é um vídeo curtinho, né? Acho que tu vai ter que talvez dar sair da tela cheia aí, Caroline, e clicar em cima para ele abrir. Porque eu acho que esse vídeo, ele ilustra tudo que a gente está falando aqui, né? Isso, acho que ele vai abrir agora. Eu acho só que ele está sem o som, né? Me parece, né? Mas depois a gente pode encaminhar o link aí para o público, né? Mas ele ilustra um pouco o que foi esse processo do que aconteceu na universidade. Ensinamentos, lições. Foi o áudio? Semestre que passou, Agora sim. trouxe um novo cenário. Mais de 300 mil pessoas estão sem luz no estado. Os números de desabrigados e desalojados não param Uma de das subir. primeiras regiões a ser afetadas por essa chuvarada e depois por essas cheias foi a região da Serra. Em A abril, prefeitura está aumentou 4 graus na escala Richter, Pouco depois de uma vez foram detectados em Pico-Bandeira também em Caxias do Sul. Uma nova realidade que nos impactou e nos mudou. Uma catástrofe climática sem igual no nosso estado. Todos fomos afetados. Neste cenário, optamos por dar ainda mais sentido à palavra comunitária. Vocês deram um exemplo do que é a verdadeira Universidade de Caxias do Sul. A essência
de nossos fundadores que queriam algo além da ciência. Queriam que o espírito empreendedor e solidário estivesse no cerne da UFS. Vocês mostraram que pulsa, dentro de cada um, mais do que ciência e conhecimento. Dentro de vocês, pulsa o outro. E nisso vocês deram aula. Foram mestres, doutores, e é por isso que temos orgulho dos nossos professores, funcionários e alunos. Porque, independente do momento, bom ou ruim, a nossa força está na união. O senso comunitário nos motiva, sempre. Vocês fazem a diferença e movem vidas. Obrigado por serem genuínos, por pertencerem, por estarem conosco. Bom, esse vídeo aí ele deu um panorama, né? Convido todos a verem que ele ficou um pouco travado aí, mas assim, concluindo, né? Eu acho que o mais importante é a nossa ação, né? A nossa ação e momentos como esses nos ilustram aí, né? O como a gente pode muito quando a gente está junto, né? A gente tem um papel, uma responsabilidade muito grande enquanto universidade, né? Porque efetivamente a universidade talvez seja aquele local onde a gente tenha uma melhor perspectiva de gestão das crises, pela multiplicidade de conhecimentos ali postos. Então, se a gente olhar para esse vídeo aí, vocês vão ver, não foi só criar aí arrecadação de donativos, não foi só fazer 150 mil sanduíches, foi também, né, o curso de moda fazer, né, cobertas, vestuário, né, pessoal da saúde desenvolvendo aí manuais para a questão, por exemplo, das águas que se contaminavam para prevenir doenças, né? Pessoal da área de direito orientando sobre os direitos das pessoas, né, para poder acessar recursos, enfim, né? Se eu for listar aí, a gente certamente vai esquecer de muita gente. Então, eu entendo que nesses momentos de crise, a universidade reafirma o papel dela, né? E ela tem essa condição de ser aí uma luz, né, num momento difícil, né? Como a gente tem aí nessas situações aí, né? Por toda a escassez, por todas as dificuldades que naturalmente emergem. Obrigado. Uau, nós que agradecemos, professor Michel Bregolin. Eu confesso que eu estou muito emocionada com a sua apresentação, com a sua participação, com a sua fala, com a sua atuação como um combatente acadêmico, né? Saindo da teoria e articulando na prática tantas ações que estão mobilizando pesquisadores de outras instituições, e eu faço votos de que essa seja uma corrente cada vez mais fortalecida, porque nós temos prognóstico de segundo semestre o El Niño com superaquecimento e mais águas chegando, e nós não podemos ficar esperando acontecer para corrermos atrás das soluções. Então, o senhor deixou muito claro qual é o papel da universidade e destacar que a UFCS é uma universidade privada, né? E não se privou desse papel social. Nós temos muito a agradecer pela sua fala. Eu acho que Juiz de Fora e as outras cidades têm muito a aprender com a experiência gaúcha. A inteligência brasileira foi claramente colocada a serviço da sociedade na sua apresentação, e eu acho, eu espero que todos nós disseminemos o seu aconselhamento de que o 199, o cadastramento de todas as pessoas da sociedade, seja feito pelos celulares, para que a gente possa prevenir a perda de mais vítimas com esses desastres. Realmente eu estou muito emocionada. Eu passo a palavra para Caroline para conduzir as perguntas para o senhor responder. Muito obrigada. Professor, tem uma pergunta da Gabriela Sena. Qual a sua percepção da situação atual do Rio Grande do Sul? Você acredita que a recuperação no setor do turismo foi rápida frente à tragédia enfrentada?
Bom, a primeira questão que eu acho que eu tenho que destacar aqui, né, é o seguinte: a gente está falando de uma área de impacto e uma população impactada que é algo difícil de a gente assimilar. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas afetadas e uma área bastante grande, né? Infraestruturas que foram construídas durante muitos anos que ainda não foram repostas, né? Então, assim, mas a minha percepção é de que em alguns locais, sim, houve uma recuperação rápida, né? A gente conseguiu aí reativar fluxos turísticos, né? Eu faço todo o monitoramento aí de Gramado pelo núcleo aqui com o Observatório de Gramado também. A gente vê que Gramado conseguiu reagir muito bem, apesar de todas as restrições aí, né, para um destino nacional ficar 5 meses sem aeroporto, né? Mas o que eu destaco aqui é que essa recuperação ela depende muito da cooperação. Essa recuperação ela acontece mais rapidamente onde há, né, um capital social aí de cooperação, onde as pessoas sentem a dor do outro, né, e pegam junto e buscam, né, resolver e prevenir. Então, eu destacaria dessa forma, né? Naturalmente que a gente não pode dizer que essa situação está superada, né? Eu destaco aqui, a gente tem a BR-116 aqui, né? Ligação de Caxias a Nova Petrópolis, que a gente está desde junho de 23 com a rodovia, com interrupções por conta de processos de reparos que são feitos desde 23, né? Então, vejam, a coisa é persistente, por isso a importância de pensar em termos de redundância de infraestrutura, né? Pensar em termos de ter esses sistemas, né, de gestão muito bem organizados, ter a população informada, né? Porque a gente sabe que vão ter novos eventos, né? A professora Valéria já fez menção aí também, né, dos prognósticos aqui no estado. Naturalmente, né, nessa semana há uma maior sensibilidade, se fala mais sobre isso, né? Mas já há algum tempo essa sinalização do El Ninho, né? E aí eu acho que é importante destacar essa situação também, que por mais que a gente fale de mudanças climáticas, a gente fale de situações que às vezes são muito abruptas, né, como um tornado, né, uh, esses movimentos eles são perceptíveis. Os sinais fracos são emitidos com alguma antecedência, né? E aí eu destaco aqui uma situação que é bem importante, né? E até eu já vou conectar e me permite, Caroline, já com a outra pergunta que tinha no chat aí, tá? Porque eu vi as perguntas, né? Que é o seguinte: qual é o papel do turismo nesse processo, né? Eu acho que o turismo tem um papel fundamental, né? Porque poucos setores têm a capacidade, né, de traduzir questões ambientais, questões sociais, questões culturais para questões econômicas e monetárias como o turismo, né? Então, se a gente não entender isso pelas questões ambientais e sociais, que a gente entenda isso pelo gasto que isso gera, né? Pela necessidade de investimentos, né? Porque aí é a alternativa que a gente tem para as tomadas de decisões que a gente tem que ter em todos os níveis de governo, né? Com respaldo da sociedade civil, né? Para tomar as medidas que forem necessárias. Uma outra situação que a gente tem aí também, né, é o quanto que muitos destinos nossos vinculados, né, a atrativos naturais, por exemplo, são afetados por essas situações, né? Então aí também vem essa importância de ter, por exemplo, os observatórios de turismo identificando e monitorando isso, né? E também sinalizando, olha, né, lembra quando teve o El Ninho ou Laninha, conforme, né, o fenômeno que vai mudar o impacto em diferentes regiões do Brasil, né? O que aconteceu? Tu não teve hóspede. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam fazer atividade ao ar livre. Então, olha só, vai ter um novo evento desses. Como é que tu está organizado, talvez, né, para criar eventos, criar alguma outra dinâmica para te gerar tua ocupação hoteleira, por exemplo, né? Então, vocês veem como as coisas estão conectadas aí, né? E eu acho que essa visão de mundo do pescador lá das ETs em Pelotas, de que olha para as chuvas na Serra Gaúcha, entende que essas chuvas na Serra Gaúcha impactam a renda dele com a pesca do camarão, né? É o que a gente precisa ter num contexto maior, ver como as coisas estão conectadas aí, né? E a partir disso entender essas relações do turismo, das mudanças climáticas, né? E dessa oportunidade que a gente tem, né, de via turismo sensibilizar as pessoas para essa temática, sensibilizar as pessoas para essa questão, né? A gente tem uma oportunidade aí de efetivamente educar os visitantes, educar os operadores, né, educar as comunidades para que a gente possa a partir disso, né, estar mais preparados para lidar com essas situações.
Pode fazer mais uma? Estou à disposição de vocês. Professor, na sua visão, como podemos, enquanto academia, pensar em estratégias para reduzir a vulnerabilidade dos turistas já dentro de situações de crise, considerando as dificuldades relacionadas ao desconhecimento do território, barreiras linguísticas, interrupções de serviços e os impactos físicos, financeiros e psicológicos enfrentados por esses indivíduos? Parabéns pela palestra. Bom, aqui eu acho que a gente tem um tema de muita pesquisa, né? E eu acho que tem uma palavra que me vem à mente aqui, né, quando a gente está falando da pesquisa, né, que é pragmatismo. Às vezes a gente quer fazer pesquisas muito elaboradas, muito rebuscadas, e a gente não resolve o básico para a sociedade, né? Então, acho que a gente pode partir de coisas muito simples, né? E vou dar um exemplo, né? Às vezes, a gente tem problemas que começam na comunicação. E, por exemplo, quando a gente teve a situação da Covid, a gente teve muito claro isso, né? Cada estado tinha né, uma informação diferente sobre o nível de risco epidemiológico daquela época. Eu me lembro que Minas Gerais tinha as ondas, o Rio Grande do Sul tinha as bandeiras. E vejam só, mesmo nós, enquanto brasileiros falando português, a gente tinha dificuldade de entender se o estado vizinho podia ser visitado ou não, qual era a situação, quem dirá para um estrangeiro, né? Então, eu entendo que a gente peca muito nesses processos ainda de ter articulações nacionais em termos de comunicação, de informação, para que a gente possa, né, antecipar esses riscos. Quais são os riscos que a gente tem em cada local? Que tipo de medida pode ser tomada, né, durante uma situação de crise, né? Eu acho que esse é um processo de responsabilidade que a gente deve ter, né? E que qualquer gestor de turismo que foca hoje, né, com as políticas públicas de atração de visitantes deveria ter, porque ter visitantes no seu município durante um processo de gestão de crise, né, realmente traz aí muitos desafios, né? Então, quanto antes os gestores entenderem que assim como é importante que eles, né, atraiam visitantes para a gente, né, gerar os negócios, gerar toda a movimentação que o turismo precisa, né, é importante também estar preparado, né, para o caso de, em acontecendo alguma situação, né, a gente rapidamente poder subsidiar esse visitante. Porque, afinal, né, se nós que moramos nos destinos temos dificuldades quando a gente está numa gestão de crise, porque a gente também tem lacunas de dados, de informações básicas sobre onde recorrer ou buscar a informação correta, né, quem dirá o visitante. Eu acho que faz parte da responsabilidade de qualquer profissional do turismo aí, né, pensar nesse sentido. A gente também tem que assumir a responsabilidade por essas pessoas que estão nos destinos, né? É papel nosso enquanto profissionais. Então, acho que a gente pode começar por ali, naturalmente, né? A gente pode, a partir dessas discussões, almejar coisas maiores, né? Por exemplo, a gente estava falando aí, o secretário trouxe alguns exemplos, né? Mas vejam só, a gente tem os dados, né? Talvez agora com os dados, né, da ficha, a gente vai começar a ter alguns dados melhor sobre fluxo, mas dados de telefonia, a gente tem que comprar os dados de telefonia hoje das operadoras. Por que esses dados, né, não são organizados via Anatel e disseminados, né? A implementação dos sistemas de alerta com telefonia celular via Defesa Civil, né? Isso pode ser muito mais incrementado e aprimorado, né? E tem uma questão que para nós é básica em termos de turismo, mas que às vezes, né, quando a gente vai para a gestão pública, para a gestão administrativa, a gente tem muito problema. A gente entende isso, mas é difícil de aceitar, né? Que é, por exemplo, a questão de que para o visitante não tem divisa de estado, não tem divisa de município, né? Se ele está lá vivenciando as cataratas do Iguaçu, ele nem sabe onde está o Paraguai, onde está a Argentina, o Uruguai, muitas vezes, né? Mas a gente tem aí, né, os dados, as legislações muitas vezes divergentes, né, onde elas deveriam ter algum grau de coordenação. Então, eu acho que tem muitos temas de pesquisa, né, e penso que a academia tem essa responsabilidade de fazer essas pesquisas, apontar esses caminhos, trazer aí, né, soluções baseadas em conhecimento pragmáticas, operacionalizáveis, né, algo que realmente gera um impacto social imediato.
né? Pelo menos é a minha forma de pensar aí, é o que a gente tem buscado contribuir. Encerramos. Desculpe. Provavelmente vai ser breve. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram para realizar as coletas de dados? Pergunta porque ela imagina que deve ter sido muito difícil, visto que vocês, como professores e alunos, também foram afetados pela tragédia. Assim, nós, em termos de Serra Gaúcha, a gente teve, sim, problemas de conectividade, mas a gente não teve maiores problemas em termos de conectividade, por exemplo, de dados, enfim, né? Então, a gente conseguiu colocar essas coletas em campo, né? A gente trabalhou aí muito com os grupos de WhatsApp, pediu para o pessoal divulgar, né? E foi interessante ver que a adesão da pesquisa, ela foi se ampliando na medida que as pessoas percebiam aí que era uma alternativa para dar voz às necessidades delas, né? Então, o que nos deixa bastante contente foi que a gente sabe que a gente não conseguiu ter a voz de todo mundo que foi afetado, às vezes até porque a pessoa não teve nem conectividade para poder responder, mas daquelas onde a gente conseguiu chegar, a gente sabe que as pessoas buscaram responder porque elas percebiam aí uma alternativa de levar a informação para a gestão pública, né? Então, vejam só, a gente tem ainda famílias que estão ainda em abrigos temporários, já faz 2 anos, elas não conseguiram ir para uma moradia permanente encaminhada pelo Estado. A gente teve no início aí várias situações que a gente conseguiu apontar a partir da pesquisa referentes a critérios de alocação de recursos. Por exemplo, qual é a primeira estrada que eu tenho que liberar numa região ou que eu devo fazer um esforço para liberar? Porque eu estou com todas as máquinas comprometidas, né? E aí, a partir desse olhar, a gente conseguiu sinalizar onde é que essa estrada teria um impacto social maior e econômico no sentido de restabelecer o fluxo, o turismo, né? Outras questões que a gente teve aí, por exemplo, né, ajudando a orientar essa situação que envolve, né, todo o processo que tem aí de fragilidade dos próprios empreendedores, são empreendedores pequenos, né, muitas vezes a questão da informalidade, como é que eles acessam crédito, como é que eles conseguem, né, aí ter alguma alternativa de manutenção das atividades. Então, são várias pequenas coisas que a gente conseguiu ir levando para a gestão pública, né, naquele momento de crise, e dizer, olha, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso, né? E depois, naturalmente, a gente teve aí várias rodadas de conversa, né, com vários órgãos, né, que vieram fazer trabalhos com o Estado, e a gente, então, conseguiu levar esses dados, e hoje, né, a gente percebe aí que o Estado está mais preparado. Mas entendemos realmente que falta ter uma ação mais organizada em termos federais, né? Isso fica muito vinculado a quem está sentindo a dor, né? E não deveria ser assim, né? A gente deveria ter isso como um verdadeiro problema nacional aí, né? Priorizado, né? Envolvendo todos os entes, né? E não é uma crítica a qualquer governo, né? É uma crítica a todos nós. Nós todos precisamos fazer isso de uma pauta, né? Em todos os níveis de governo. Muito obrigada, professor Michel Bregolin. Acredito que com essa sua apresentação nós conseguimos cumprir o objetivo do seminário, né, com as falas dos nossos palestrantes e o senhor fechando, nos trazendo essa experiência, esse conhecimento acumulado, esse comportamento da academia diante da tragédia, né, e sugestões e soluções que a gente possa começar a construir coletivamente para que não tenhamos o silêncio que se abateu sobre a cidade de Juiz de Fora de fevereiro para cá. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, como foi dito ontem, nós temos vários alunos de pós-graduação, mestrado, estudando de Juiz de Fora na UF, e essa dor nos atingiu profundamente, e nós ficamos com muita vontade de conversar sobre esse tema, e fomos acolhidos e abraçados pelo Convention e Visitors Bureau, e conseguimos ouvir também a experiência de Petrópolis e a experiência do Rio Grande do Sul, mais particularmente
de Caxias do Sul, e isso nos deixa com a sensação de que é preciso continuarmos esse debate permanentemente. Talvez isso pudesse virar um fórum permanente e a gente voltar daqui a um ano para estar debatendo esse tema, né? Assumindo compromissos enquanto academia, estreitando os vínculos com a sociedade, entre a universidade e a sociedade. Criamos uma carta a partir do evento de hoje, pode ser uma carta, não sei, né, da zona da Mata Mineira, uma carta de resiliência turística, sei lá qual o nome, mas com vários considerandos, estratégias, sugestões, propostas, críticas, que a gente pudesse fazer ventilar e levar aos governos, ao trade, a toda a sociedade, enfim, que não pare por aqui, né? Que suas pesquisas tragam muita luz para os demais pesquisadores, que inspirem novos estudiosos. É difícil as pessoas aceitarem pesquisar temas como esses, porque são temas que nos afetam profundamente, nos trazem muita tristeza. O senhor falou do trauma, da sua estudante, né, mestranda, que passou por situações na pele, viveu, né, o problema, e como abordar isso também academicamente, mas é necessário que cada vez mais a gente tenha coragem de tocar nessas questões, e a gente agradece demais a sua contribuição. Eu tenho certeza que a audiência ficou refletindo sobre as suas palavras, sobre o que vimos aqui, através dos estudos acadêmicos desenvolvidos pelo senhor e sua equipe de estudantes e colegas da Universidade de Caxias do Sul. Que isso seja inspirador para todos nós, que a gente possa continuar esse diálogo em várias frentes, né? Então, ficam aqui essas propostas concretas da criação de um fórum permanente voltado aos estudos de ações climáticas e a escrita de uma carta coletiva junto com os nossos participantes, os nossos palestrantes. As pessoas podem enviar pelo e-mail, né, Caroline? Você pode divulgar novamente aí no chat? Isso, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Isso, suas contribuições, e a gente não pare por aqui, porque é um tema da maior relevância e da maior urgência, né? E gravidade. Caroline, você quer falar alguma coisa? O professor Michel também. A Thaís, se estiver aqui nos escutando e podendo falar, eu passo a palavra para vocês para nós encerrarmos o nosso evento. Somente agradecer a todos pela presença, informar também que os 2 dias de evento também vão ficar disponíveis no YouTube, tanto do Juiz de Fora Convention quanto da Ampitur, tá bom? E agradecer ao professor Michel por ter aceitado o nosso convite. Foi de uma super relevância para a gente, todas essas informações, e principalmente para nós aqui enquanto Juiz de Fora, que passamos por isso recentemente, né? E muito obrigada a todos pela presença. Não, Professor só Michel. agradecer pela oportunidade de compartilhar com vocês, né? Como comentei, não é mais opcional, né? Né, a gente projetava trabalhar com essa, né, com essa pauta, mas essa pauta se impôs, né? E assim, a gente não tem mais para onde correr, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver aí, né, academia, Convention Bureau, todos envolvidos aí, né, gestão pública, enfim, conectados e discutindo esse tema, mais forte a gente vai ser, né? Então, acho que é esse o papel aí, a gente fica à disposição, né, para o que for necessário, a gente está aí para ajudar, né, e colaborar. Um abraço. Obrigada, professor Michel. Um abraço para o senhor e para todos os participantes. E a gente se vê na próxima edição e que todos possam trazer também suas contribuições e se estimulem a fazer novas pesquisas e acompanhar esse tema tão necessário e urgente, como o professor Michel destacou. Muito obrigada a todos. Até breve, né? A gente retorna aí com os resultados na próxima edição. Muito obrigada. Obrigada.